O I, a chave da psicologia do amor romântico, de Robert Johnson. Tópico 1. Branca Flor. Deixemos por ora Tristão na Irlanda e façamos uma pausa. Está na hora de começarmos a examinar a linguagem simbólica do nosso mito e compreender as verdades que ele tem para nos ensinar. No começo, encontramos um herói nascido na tristeza, que perdeu a mãe no seu primeiro dia de vida. Mas quem é essa criança? O que significa a morte de Branca Flor para nós? A perda da mãe não é uma experiência exclusiva de Tristão, pois ele é o protótipo do homem ocidental moderno, o primogênito da nossa raça moderna. A forma de pensar de Tristão é a nossa forma. Seu mundo é o nosso mundo, seus problemas são os nossos problemas, e a sua perda é a sua perda. É a nossa perda. Psicologicamente, nossa era moderna começou no século XII, época em que Tristão nasceu e esse mito passou a existir. Esse século foi um grande divisor de águas na nossa história. As sementes do nosso pensamento moderno foram plantadas nessa época. O que somos hoje, nossas atitudes, valores, conflitos e ideais, é algo que se originou a partir dessas sementes. A psique coletiva é uma gigantesca árvore que cresce lentamente, século a século. E para essa enorme mente coletiva em desenvolvimento, 1000 anos é um período de tempo bem curto. Tristão é a nova criança, nascida na Idade Média, que foi crescendo no decorrer de um milênio até se tornar o moderno homem ocidental. Sua mãe e seu pai, Branca Flor e o rei Rivalén, simbolizam a velha ordem, o pensamento antigo da Europa. Eles morrem, mas geram uma criança, e essa criança é o pensamento moderno do Ocidente. Ele é Tristão, o novo homem. A morte trágica de Branca Flor deixa Tristão num mundo tristemente desvirtuado, destituído de quase todos os traços do feminino. E como Tristão, nós herdamos esse mundo. Branca Flor é o interior feminino. Ela personifica a alma feminina interior do homem ocidental, os valores femininos que um dia existiram em nossa cultura. Sua morte relembra aquele triste momento da nossa história em que a mentalidade patriarcal finalmente expulsou por completo o feminino da nossa cultura e de nossas vidas. Tristão é criado nas artes da baronia. E que artes são essas? Lutar com a espada, a lança e o arco. Montar um cavalo de guerra e saltar largos fossos. Caçar. Tudo no nome dele enfatiza o lado masculino da vida. O poder de comandar, os treinos de combate, a defesa de territórios. Todo herói tem necessidade dessas habilidades, não resta a menor dúvida quanto a isso. Elas, porém, representam apenas metade da natureza humana. O rei Mark não tem rainha. Sua irmã, Branca Flor, morreu. Todo o lado feminino da vida, ou seja, o amor, o relacionamento sentimental, a introspecção, a experiência intuitiva e lírica da vida, tudo isso praticamente desapareceu da Cornualha e de Lyonesse. A única lembrança do feminino que resta a Tristão é a sua harpa. E como veremos, é a harpa que o salva. Compreenderemos melhor a nossa história se tivermos uma ideia clara do que significa o feminino para nós. Jung constatou que a psique é andrógina. Ela contém componentes masculinos e femininos. Assim, homens e mulheres vêm equipados com uma estrutura psicológica que, na sua totalidade, inclui a riqueza de ambos os lados, de ambas as naturezas, de ambos os conjuntos de capacidades e forças.
A psique espontaneamente se divide em opostos complementares e os representa com uma configuração masculino-feminina. Ela assinala algumas características como sendo masculinas e outras como femininas. Como o Yin e o Yang na antiga psicologia chinesa, esses opostos complementares se equilibram e se completam mutuamente. Nenhuma qualidade ou característica da personalidade humana é completa em si. Cada uma deve se fazer acompanhar o seu par masculino ou feminino, numa combinação consciente, se quisermos alcançar equilíbrio e totalidade. A psique encara a capacidade de amor e relacionamento como sendo uma qualidade feminina, que vem do lado feminino da psique. Por outro lado, ela considera a capacidade de exercer poder, de controlar situações e de defender posições como manifestações do seu setor masculino. Para nos tornarmos um ser completo, cada um de nós precisa desenvolver ambos os lados da psique. Precisamos ter a capacidade tanto de lidar com o poder como de amar, tanto de exercer o controle como de deixar fluir naturalmente a vida, cada valor no seu momento apropriado. Quando dizemos feminino nesse sentido, obviamente não estamos querendo dizer próprio de mulheres. Estamos falando de qualidades interiores, psicológicas, que são comuns aos homens e às mulheres. Quando um homem desenvolve as forças do seu lado feminino interior, isso, na verdade, completa sua masculinidade. Ele se torna mais completamente viril na medida em que se torna mais completamente humano. O homem mais forte é aquele que é capaz de verdadeiramente demonstrar amor aos seus filhos, da mesma forma que enfrenta a guerra do mundo dos negócios durante a sua jornada de trabalho. Sua força masculina é aumentada e equilibrada pela sua capacidade feminina de se relacionar, expressando seus sentimentos e seu afeto. Em cada um de nós existe um potencial para a totalidade, para realizar uma síntese, juntando as partes conflitantes dentro de nós. Temos um nome simples para essa totalidade do indivíduo. Jung a chamou de Self. O Self é a soma de todas as forças divergentes, das energias e das qualidades que vivem dentro de nós e que nos fazem ser o que somos, um indivíduo único. O Self é a unidade equilibrada, harmônica e simétrica no próprio núcleo do ser, que cada um de nós sente existir no interior. Mas raramente sentimos o Self conscientemente. Raramente temos essa sensação de unidade e de totalidade. Geralmente, nós nos sentimos como uma massa caótica de desejos conflitantes, de valores, ideais e possibilidades, alguns conscientes, outros inconscientes, que nos puxam simultaneamente em várias direções. O trabalho da iluminação consiste em tornar conscientes essas partes divididas e conflitantes dentro de nós, em despertar para a unidade primordial que junta todas essas partes. Acordar para a unidade do Self é a grande meta da nossa evolução psicológica, a pérola que não tem preço, o objeto dos nossos desejos mais profundos. É essa possibilidade que se manifesta pela natureza dual masculino-feminina da psique. No simbolismo mítico, o Self frequentemente é representado por um par masculino-feminino, um rei e uma rainha, um irmão e uma irmã divinos, um deus e uma deusa. Por esse símbolo de casal real, a psique nos diz que o Self é uno, apesar de o sentirmos formado por opostos complementares. Isso nos mostra que precisamos fazer um casamento, uma união sagrada entre as duas grandes polaridades da nossa natureza humana. Como os dragões do Yin e Yang,
O rei e a rainha interiores constantemente criam o nosso mundo a partir das energias masculinas e femininas do self, numa dança cósmica eterna. No mundo de Tristão, porém, não existe rainha, existe um rei, existe Mark. Mas a rainha morreu, Branca Flor se foi. São as qualidades femininas que trazem significado à vida, relacionamento com os outros seres humanos, a capacidade de suavizar o poder com o amor, a consciência dos nossos sentimentos e valores interiores, o respeito pelo nosso ambiente terrestre, o prazer pela beleza da terra e a procura introspectiva da sabedoria interior. Com essas qualidades prejudicadas, não encontramos muita significação. Com espadas e lanças construímos nossos impérios, mas eles não nos dão significado ou finalidade na vida. A morte de Branca Flor, todavia, não significa que tenhamos perdido essas qualidades para sempre. A morte, num mito ou num sonho, significa que algo abandonou o consciente. No entanto, este algo continua ainda no inconsciente, aguardando seu renascimento para a consciência. Hoje vemos as pessoas tentando trazer Branca Flor de volta do inconsciente. As pessoas tentam aprender a expressar seus sentimentos, a demonstrar afeto, a despertar para o lado intuitivo da vida. Uma boa parte dessas tentativas não dá certo. Transforma-se numa moda passageira. É reduzida a abraços acanhados e espontaneidade forçada. Mas pelo menos as pessoas estão tentando encontrar Branca Flor. Por que Branca Flor morreu? Por que nós ocidentais perdemos tanto da nossa capacidade de amar, de sentir, de nos relacionar? Veja Branca Flor. Ela está cercada pela guerra. Casada com um aliado de guerra, é empurrada para outra guerra em Lyonesse, que lhe mata o marido e destrói a vontade de viver. Sempre acompanhando exércitos, só entre soldados, batalhas, pactos e morte. Na nossa cultura, o feminino interior se encontra na mesma situação, sempre um acompanhante de exércitos, atrelado ao velho impulso masculino do poder, sufocado pela guerra, esquecido em meio ao eterno e ensurdecedor choque das lâminas de aço. Quando Branca Flor morreu, naquele dia frio em Lyonesse, a alma feminina do Ocidente foi-se embora. Partiu para a Irlanda, para alguma ilha mítica do outro lado do mar. Foi viver no inconsciente, aguardando uma época mais propícia para retomar ao convívio da humanidade.